Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós estamos com a lição de número 10 para esta semana, classe de adultos. Título de nossa lição: A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Este assunto que nós vamos estudar, trazendo subsídios para a aula, para a Escola Bíblica Dominical desta semana. Quero aproveitar e convidar você para se inscrever neste canal. Você pode ativar o sininho de notificações para não ficar de fora de todas as nossas novidades. Todos os nossos vídeos você receberá em primeira mão, tá bom? Participe comentando, dando sua opinião, colocando aqui embaixo seu comentário. Ajude-nos dando seu like, para que o YouTube também possa entregar nossos conteúdos para mais pessoas. A todos nós agradecemos de antemão. O texto áureo dessa lição diz: E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20. A verdade prática nos diz: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Então, a leitura bíblica desta semana está em Gênesis capítulo 14, versículos 17 a 20. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse-lhe: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Esta semana nós temos este assunto que nos fala sobre a prática da mordomia cristã, e temos para você, querido professor, subsídios importantes. Nós vamos ver aqui primeiro os objetivos de nossa lição. Expor os equívocos do Evangelho da barganha. Vamos mostrar que o Evangelho não pode ser um Evangelho de barganha. Segundo, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque. Então, o dízimo, essa doutrina bíblica, ela vem sofrendo ataques constantemente. Terceiro, afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Isso é importante. O dízimo é uma disciplina espiritual em que é possível mensurar o nível de materialismo que se encontra em nosso coração. Então, quem é materialista, ele, lógico que não vai ser dizimista, ou vai ser um dizimista forçado, e isso não pode acontecer. A partir dessa lição, nós vamos compreender qual o privilégio que temos de cultuar o Deus que sustenta a nossa vida e, através de nós, sustenta a obra, por meio da nossa generosa entrega de dízimos e ofertas. Então, o Deus que nós servimos é um Deus generoso, que sustenta a sua obra através de nossas vidas como dizimistas e ofertantes da obra de Deus. Então, o adversário, ele traz sutilezas, traz engano, traz doutrinas heréticas para combater o dízimo e também combater a doutrina das ofertas. Esse ensinamento sadio e salutar que a Igreja do Senhor tem praticado durante séculos. Então, observe que a doutrina da prática da mordomia cristã vem enriquecer nossa vida espiritual, porque nós somos mordomos de Deus. Nós administramos o bem de Deus. Abordaremos
essa doutrina que tem tido assim muito ataque, ela tem sido muito atacada nesses últimos dias. Essa doutrina bíblica, muitos têm assim trazido equívocos, incompreensões, distorções. Ela tem sofrido muito nestes últimos dias e nós temos que, neste momento, trazer muitos esclarecimentos. Observemos aqui que a mordomia tem o sentido de administrar. Administrar o quê? O bem que Deus nos deu. Então, é um privilégio para nós que vivemos a obra de Deus, que servimos a Deus. Então, é um privilégio para todos nós sermos mordomos do Senhor, administrarmos o bem que Deus colocou em nossas mãos. Visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto, nós vamos abordar esse tema trazendo assim informações úteis, visando trazer assim mais clareza e firmeza para os nossos alunos, tá certo? As Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Nós somos mordomos de Deus. Veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Aí já é uma maldade voltada para o benefício próprio, tipo uma barganha, E o evangelho não é evangelho de barganha. Mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para a sua infidelidade. Então, quem quer ser infiel no dízimo traz essas distorções, dizendo que o dízimo foi só para o Antigo Testamento, que o dízimo não é bíblico, o Novo Testamento não dá apoio. Então, isso é para justificar sua infidelidade ou, quem sabe, até justificar sua avareza. Finalmente, nós mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão, porque nós, como cristãos, precisamos ser agradecidos a Deus por tudo o que o Senhor faz e tem feito por nós. Vamos falar um pouco do evangelho de barganha ou da barganha. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido por muitos. É uma doutrina bíblica genuína que foi transformada ultimamente por muitos em barganha, certo? Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar pessoas dos mais variados tipos de condição social. Dízimo e oferta é bíblico. Agora, exploração da fé, não. O que é pior, em nome de Deus e em nome da fé, muitos, através das mídias, são impelidos a praticar esse tipo de coisa, fora do contexto bíblico, fora do seio da igreja, onde realmente a doutrina bíblica dá amparo para a arrecadação de ofertas e dízimos para a manutenção da obra. Então, uma distorção é a exploração da fé das pessoas. Então, nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus aí contra a parede. Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. Que Deus é esse? Então, vamos ter cuidado com esse tipo de coisa. Dízimos e ofertas são práticas bíblicas. Dízimos e ofertas são práticas bíblicas. O Senhor Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram, e nós temos isso como uma prática salutar. Agora, a partir disso aí, as pessoas usarem para fazer barganha, isso aí pende para o legalismo. A prática disso aí é condenado pela Bíblia.
nós não temos méritos nenhum para exigir nada em troca. A graça nos basta. O que é que foi dito a Paulo? Paulo, a tua graça, Paulo disse, a tua graça me basta. Paulo foi quem falou. Então a entrega dos dízimos, das ofertas ao Senhor, não é barganha com Deus, nem prática legalista. Tenhamos cuidado com isso. Alguns subsídios para você, querido professor. Ouça um ou dois alunos acerca da prática da oferta e do devolver dos dízimos. Então, veja, ouça, observe o que seus alunos acham. Não é? Eles estão realmente convictos da sua fé e do que aprenderam? Ouça-os e ensine acerca do dízimo bíblico, da oferta sagrada ao Senhor. Então, muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam, né, sobre essa doutrina, para também se eximirem desse dever cristão. Muitos se aproveitam disso e fazem suas obras maléficas, suas coisas erradas, e então muitos se aproveitam para se eximirem, né, desse dever. Eu não vou ser dizimista nem ofertante por causa disso, por causa daquilo. Então a alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico, quer dizer, da lei de Moisés, e não para o Novo Testamento. Então muitos estão ensinando isso. São obreiros fraudulentos que estão ensinando essas coisas aí erradas. Nesse caso, por viver na nova aliança ou no Novo Testamento, o cristão estaria desobrigado de praticá-lo. Como vimos na leitura em classe, do texto que nós lemos, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés, lá em Gênesis 14, 17 a 20. Abraão deu o dízimo de tudo que tinha, centenas de anos antes da lei. Correto? Então, portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés não se sustenta, não tem como se sustentar. Na verdade, há uma justificativa mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver o dízimo. É o que? O amor do dinheiro. A avareza, de 2 Timóteo 6,10. Geralmente as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja, assim agem por conta de terem sido mal discipulados, mal ensinados, porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Então, vamos ter cuidado, porque a avareza, ela leva realmente ao fracasso. Dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não dizimam, não devolvem os dízimos, porque isso não pode ser imposto, não é uma contribuição imposta, mas sim voluntária. Usam argumentos. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega dos dízimos. Então, dessa forma, eles entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa, contudo, não resiste nem mesmo ao único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Então, vamos ter cuidado com ensinamentos errôneos. Quando Paulo lembrou a igreja de Corinto que era dever desta igreja cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu aos princípios, do dízimo levítico. 1 Coríntios 9,13. E aqui eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que é uma versão muito boa. Aqui diz: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados
se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar. Então, 1 Coríntios 9,13, na versão Nova Almeida Atualizada. Você pode observar em outras versões. É muito bom fazer comparações entre versões. O ataque contra a doutrina bíblica do dízimo muitas vezes esconde o pecado da avareza. Longe de nós, amados, esse pecado da avareza. Que seja repreendido pelo Senhor todo esse mal, que nós não sejamos apanhados pelo mal que assola este século, que é o apego às coisas materiais, aos bens materiais e também esse pecado de avareza. Por último, nós vamos ver aqui a doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus nos deu esse privilégio de sermos mordomos, de administrar os bens do Senhor. Somos donos de quê? Nós não temos nada. Quando nós passamos desta vida para outra, o que é que nós levamos? Eu pergunto a você que está aí me assistindo, vendo esse vídeo, participando desse canal, você que é cristão, você que não é, não importa nesse momento, eu pergunto a você agora, você aí mesmo, quando nós passamos desta vida para outra, o que é que nós levamos? Vamos levar a casa, o carro, o terreno, as cédulas de dinheiro, as moedas, as coisas físicas? O que é que nós levamos? Nada. Nada. A Bíblia diz que nós devemos cuidar dos bens espirituais como prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos do remédio, nós precisamos do lar, nós precisamos do automóvel, do transporte, nós precisamos. Os bens físicos são necessários para a vida secular e a vida física. Mas isso não é prioridade. Nós necessitamos, nós sabemos que temos necessidade destas coisas. Mas a prioridade do cristão não são os bens físicos. Não estamos apegados às coisas materiais. Nós não estamos apegados a mamon, às riquezas, ao vil metal, às coisas temporais. Não é? Nós precisamos priorizar Deus, precisamos servir ao Senhor e deixar Deus guiar nossas vidas e nos desprender da avareza. Nós não temos que ser avarentos, não. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro nos libertou de todo pecado, de todo mal. Então observe aqui que no Salmo 24, verso 1, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então tudo é de Deus, tudo é do Senhor. Nós somos mordomos, nós administramos. Nada é nosso. Agora estamos administrando aquilo que Deus nos deu. Certo? Tudo o que existe no mundo, incluindo todas as riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. Por isso que Tiago disse, do céu vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, que provém do Pai das luzes, no qual não há sombra de variação. Ele não lança em rosto a nossa vergonha, ele não lança em rosto. Ele não lança em rosto e não alega, ele nos dá e nos dá de bom grado. Então vamos ser fiéis ao Senhor para administrarmos bem os bens de Deus, como bons despenseiros, da dispensa divina. Assim o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é que enriquece. Provérbios 10, 22. E não acrescenta dores. O homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Preste atenção nisso aqui. É importante. Esse princípio concernente à mordomia cristã está no fato do homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. O despenseiro é aquele que administra o que está na dispensa.
Já viu naquelas casas mais antigas o lugar da despensa onde ficavam os mantimentos? Então, ali alguém administrava e ficava com a chave da despensa, lembra? Então, hoje nós somos os despenseiros de Deus. Deus entregou em nossas mãos. Então, o que temos não é nosso, é de Deus. E precisamos administrar com todo cuidado, com todo temor. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou o jardim e pôs o homem para cuidar dele. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então, Deus colocou o homem ali para ser despenseiro, cuidador, administrador. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que nós somos administradores ou despenseiros daquilo que Deus nos entregou. No Novo Testamento, o próprio Paulo fala sobre isso e também diz em 1 Coríntios 4:1 que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, aqui com relação ao ministério. Somos despenseiros, não somos donos. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, então experimentamos o cuidado e o zelo de Deus. Paulo ainda falou em 1 Coríntios 6:9 que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, precisamos ter cuidado para ser justos e não injustos. Ele põe na lista como sendo injustos as pessoas que praticam imoralidade, idolatria, adultério, homossexualidade, roubo, furto, bebedice e a avareza. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. As pessoas que assim praticam estão praticando a injustiça. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será extirpado, tirado. O apóstolo advertiu a Timóteo. Paulo falou a Timóteo acerca disso em 1 Timóteo 6,10, acerca do amor do dinheiro, a avareza, o apego, a avareza. Então, no mundo antigo, era dada ao mordomo a responsabilidade de zelar de todas as propriedades enquanto o Senhor estivesse fora. Uma de suas tarefas principais era cuidar que os membros da casa recebessem a partilha de comida e assim tudo seguisse normal até o dia do retorno do Senhor da casa. Querido professor, prezado aluno, que vocês desfrutem desta lição e que esta semana seja uma semana de enriquecimento espiritual e de conhecimento bíblico, porque essa lição é preciosa, é valiosa e aqui nós aprendemos e reaprendemos, ou relembramos que a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como tal, é exercida pelo crente fiel. Como doutrina bíblica, ela é exercida pelo crente fiel. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o crente fiel sempre exerceu com fidelidade e usufruiu desta bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, entregar o dízimo e as ofertas na obra de Deus são privilégios. Não são fardos, são privilégios que nós, os cristãos, e até pessoas não cristãs que às vezes ofertam na igreja, elas sentem esse privilégio de contribuir para a obra do Evangelho. Elas têm consciência que estão ofertando a Deus. Então, que o Senhor nos conscientize, nos ajude, nos abençoe e nos guarde para que sejamos obedientes nessa prática da mordomia cristã. Deus em Cristo abençoe sua vida, querido professor. Trabalhe bem com a sua classe aí, distribua esse assunto, ouça os seus alunos, deixe que haja assim discussões acerca do assunto, controle, e
dirija a sua classe aí com zelo, com temor, e seja um instrumento de Deus para a aprendizagem bíblica. Seja um condutor do conhecimento bíblico e seja um instrumento de Deus para o aprendizado da sua classe. Deus te abençoe continuamente, o Senhor continue te usando nesse ministério santo do magistério cristão. A todos, nosso muito obrigado, e mais uma vez pedimos que, se você não é membro deste canal, não é inscrito, inscreva-se, nos ajude a levar esse conteúdo a mais pessoas. Dê o seu like, coloque aqui embaixo o seu comentário, envie perguntas, que estamos aqui à sua disposição. A todos, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Oremos. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te glorificamos nesta hora, agradecidos pelo privilégio de transmitir a Tua palavra, Senhor, trazendo subsídios à EBD, à Escola Bíblica Dominical e aos nossos alunos e professores. Deus eterno, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos por tudo, Senhor. Ó Deus, continua conosco, nós te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Nosso muito obrigado de coração, tá bom?